Boa noite. Obrigado, Ale, pelo convite. Hélio, todos vocês, Empreteco, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelas palavras iniciais. E muitas pessoas me convidam para falar sobre esse assunto, que é propósito. E eu sempre falo que eu não sei falar sobre esse assunto. E eu acredito que é por isso que elas... Então vai lá e fala o que você não sabe. Porque eu sou uma pessoa que estudo bastante, leio bastante, leio muito, porque gosto, porque preciso, porque me alimento. E muitos dos livros que eu leio, muitos dos livros que a gente lê, muitos dos livros que você lê, muitos dos livros que eu leio, que a gente indica, ensina pra gente a metade do caminho. Muitos dos livros dizem assim: olha, acredite em você, acredite em você, acredite em você, acredite em você, acredite em você. Mas essa é apenas a metade do caminho. Porque a outra metade do caminho é: faça também com que as outras pessoas acreditem em você. O pessoal que é do empreendedorismo, certo? Sim. Então não basta a gente acreditar na gente. Se o outro não acreditar no nosso produto ou no nosso serviço, grande parte dos livros não contam isso. E aí eu fui buscar mais, eu comecei a ler pra caramba, livros sobre empreendedorismo, e muitos livros de empreendedorismo dizem o seguinte: encontre o seu propósito. E gente, eu não sei como é que foi com você, mas comigo não foi assim. Eu não encontrei o meu propósito. Aliás, eu nem sabia exatamente o que era isso. Ah, você tem que descobrir o seu propósito. Eu falei, mas eu não sei o que é o meu propósito. Ah, mas você tem que descobrir o seu propósito, porque os maiores empreendedores descobriram o seu propósito. Descobrir vem de descobrir algo que está coberto. Então eu abri a tampa e não sabia que tinha dentro de um pacote. Não tem meu propósito aqui, não tem meu propósito aqui, não tem meu propósito. Cadê meu propósito? Aí eu leio o livro. Eu mudei o jogo da minha vida quando eu descobri o meu propósito. E eu ia lá, eu não sabia qual era o meu propósito. 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 Aí você lia, viu aquele cara que sabe qual é o propósito. Sabe aquele ali? Descobriu o propósito. Aquele tem paixão. Aquele descobriu o propósito. Aquele não sei das quantas. E aí você vai numa palestra, o cara fala: descubra o seu propósito. Daí o cara levantou a mão e disse assim: eu descobri o meu propósito. Eu falei: cara, qual é? Me dá uma pista. Ele falou assim: o meu propósito é ajudar as pessoas. Eu falei: mas esse é o propósito de todo mundo, cara. Eu descobri o meu propósito, Joel. Eu descobri o meu propósito é ajudar as pessoas. Aí eu comecei a ver que tem uma corrente que fala isso. Eu descobri o meu propósito, eu sou uma pessoa feliz. Qual é o seu propósito? O seu propósito? O meu propósito é ajudar as pessoas. Todo ser humano está na Terra para ajudar as pessoas. Esse não é o teu propósito. Esse é o propósito da espécie. Mergulha mais. Não é isso, gente. Porque se você for até esse ponto, não vai dar muito certo. Tem que ter mais. Eu fiquei, mas lógico, tudo que existe na Terra é para ajudar o outro. Esse ambiente que a gente está é para ajudar o outro. Essa palestra de hoje é para ajudar o outro. Então todos os propósitos de todos os seres humanos é ajudar o outro. E eu não aceitava isso de jeito nenhum, que tinha que descobrir o propósito, que tinha que descobrir o propósito. E aí eu chutei o pau da barraca e falei: olha, esse negócio de propósito não está com nada. Não está com nada a descobrir o propósito. Se você não descobriu o seu propósito, crie o seu propósito. Foi assim que eu entendi propósito. Eu sou do esporte. A Alessandra não falou, fui atleta de alto nível, fui nadadora, de altíssimo nível. Então eu convivi a minha vida inteira com o esporte, com professores e com treinadores. Você acha que eu descobri o meu propósito ou o meu propósito foi formado no ambiente que eu vivi? Se eu tivesse nascido no interior de Sergipe, lá numa cidade chamada Maruim, onde meu pai nasceu, com 9.000 habitantes, onde meu pai nasceu e viveu, meu pai negro, pobre e nordestino, sem chance, sem alternativa nenhuma para ser esportista, desse tamanho, com dificuldades, estou até a 5ª série. Você acha que o propósito do meu pai é ser nadador? Não, porque ele estava naquele meio, eu entendi isso. Ou seja, o meio que a gente vive, ele determina muito das nossas ações. A proposta que eu trouxe hoje para vocês é contar o que eu aprendi com o meu amigo Rodrigo. Nem a verdade, nem certo nem errado.
mas apenas uma verdade, do que eu acredito que é propósito. Eu não descobri o meu propósito. Eu criei o propósito. E eu estou feliz pra caramba. E eu não sei exatamente porque as pessoas me chamam para falar de propósito. Porque eu sou contra essa questão de propósito. Eu estava maluco com essa história. Mas você tem que descobrir o propósito. Como se Deus me colocasse ali e falasse: você nasceu para isso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o meio que eu vivo, o meio que eu fui formado, ele me forjou no que eu vou apresentar para vocês. Eu acho que vocês vão precisar me ajudar. Muito bem, eu falei para vocês que eu fui nadador. Deixa eu ver se sou eu. Então passa lá, por favor. Pode ser Rafa, você pode? É você que tem? Não, você pode. Todo mundo sabe quem é esse cara? É o Gustavo Borges. O meu sonho é ser esse cara. Na parede, no guarda-roupa da minha mãe, tem uma foto do Gustavo Borges, com o braço assim para cima, até hoje. Então ela abre e tem a foto do Gustavo Borges. O meu sonho é ser esse homem. Como vocês vão ver na próxima foto, eu era igual a ele. Idêntico, né? E esse é meu pai. Esse é o negrão do nordestino em Paulo. E você está vendo aqui nessa foto que o meu pai também era um típico pai de nadador. Dá para ver todo o trejeito dele, né? O chinelinho, o jeitão. Essa aqui é a minha primeira competição, tinha 13 anos de idade. Alguém consegue apagar essa luz aqui, por favor? Porque a próxima foto, ela é muito importante. E como eu queria ser o Gustavo Borges, e vocês estão vendo que eu era idêntico ao Gustavo Borges, eu vou mostrar para vocês a minha primeira competição. E eu queria convidar vocês a me encontrarem. Quem é o Joel? Onde que ele está? Quem é o Joel Moraes? Na sua primeira competição de natação. Está indo para barra em casa. Está pulando de braço aberto. O Joel Moraes, dá mais uma, por favor. É esse indivíduo aqui, ó. Mais uma. Na minha primeira competição de natação, eu estou aí. Ô, gente, eu nasci para nadar, sim ou não? Eu nasci para nadar? Não, a primeira competição está dizendo que não, né? Ó, meu propósito foi nadar, foi ser atleta. Essa foto, ela foi amaldiçoada durante uns 20 anos. Eu olhava para essa foto e falei: pai, eu nunca mais quero que você me mostre essa foto. Meu pai faleceu tem quase 2 anos e hoje eu agradeço por ele ter tirado essa foto. Mas durante uns 15 anos eu amaldiçoei essa foto. Eu joguei toda a maldição que tem no universo nessa foto. Mas essa foto me ensina hoje uma coisa. Vocês vão me ajudar. Ninguém nasce sabendo. Então vou pensar de propósito. Eu descobri meu propósito. Olha aqui o que eu descobri. Eu descobri que eu tomei um choque em cima da baliza. Eu tenho uma sobrinha de 7 anos que ela falou: titio, o que aconteceu aí? O que é isso? Esse sou eu. Pulei, caí de barriga, entrou água nos meus dois olhos, eu nadei com água no olho, eu fiquei em 7º lugar. A experiência foi horrível, horrível, mas ninguém nasce sabendo. Eu queria ser aquele cara lá, com o maior medalhista olímpico da história do Brasil. Pode passar, por favor. Bom, todo mundo sabe que eu sou esportista, eu adoro atividade física, eu sou viciado em estilo de vida saudável, eu não bebo, eu não fumo, eu faço todo dia atividade física. Isso tem relação direta com os meus negócios, pessoal. Relação direta com a qualidade dos meus negócios, nas minhas empresas e nos meus resultados. A minha saúde. Eu não negocio com a minha saúde. Então, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, eu queria dizer para você uma única coisinha: você está perdendo muito dinheiro. E você deveria fazer uma pergunta assim para você: quanto de dinheiro eu estou perdendo por não cuidar da minha saúde? E você deveria fazer uma outra coisa também. Você deveria colocar o dedo na sua barriga, apertar a sua barriga e falar assim: isso é culpa minha. Se você está magrinho ou se você está gordinho, a verdade é essa. É que os livros não contam muito bem assim, mas tudo bem. Esse cara aqui eu sou fã, esse cara aqui eu sou fã, esse cara eu sou fã e tenho uma honra de trabalhar com ele. Ele é meu chefe, ele é meu chefe. Em 2016, o Twitter retweetou esses caras. Foi o maior número de tweetadas no mundo, foi por causa desses caras. E algumas pessoas poderiam falar que esses caras nasceram para isso. Se você colocar aqui o Michael Phelps, o Usain Bolt e o Neymar e falar para eles que eles nasceram para nadar, para correr, para jogar futebol, vocês irão ofender eles. Pode acreditar em mim. Eles vão se sentir ofendidos. Eles vão falar assim: nasci
Sabe quantas vezes eu treino mais do que o outro adversário meu? Sabe quantas vezes eu jogo? Sabe quantas vezes eu faço atividade física? Sabe quantas baladas eu deixei de ir? Sabe quantas coisas eu deixei de fazer? Sabe quantos treinos, quantas dores, quantas lesões, quantas festas, quantas atividades eu não fiz? Eu nasci para isso. Eu me fiz, eles se chamam de self-made men. Eles se fizeram, eles se tornaram, eles se transformaram. Esses caras também. Se você perguntar para esses caras, você descobriu o seu propósito de vida? Vai ser difícil para eles responder. Fala assim, eu nem sei o que é isso, velho. Eu sei que eu tenho que acordar, tenho que treinar todo dia, top. Não fica falando para mim que eu tenho que ter motivação, porque isso eu sei. Não fica falando para mim que eu tenho que ser determinado, porque isso eu sei. Gente, eu vim de uma escola chamada esporte. Era assim na escola. Deixa eu te mostrar. Eu tinha que pular de um lado de uma piscina, nadar e chegar do outro lado da piscina. Eu tinha que ser o mais rápido que eu podia ser. E o mais rápido que eu podia ser, tinha que ser mais rápido que todos vocês nessa sala. Isso tem relação com empreendedorismo, sim ou não? Sim. A minha escola é igual a tua. Aí quando eu nadava rápido, o meu treinador falava assim, Joel, você nadou rápido por causa disso. Quando eu nadava lento, ele falava, você nadou lento por causa disso. Continua, volta para o treino, melhora, segunda-feira a gente se vê. Eu fui treinado assim, desde pequenininho. Eu errava uma prova, eu chorava, levanta. Eu e todos os meus amigos, eu e todos os esportistas. Quando eu vou numa palestra, o cara fala que eu tenho que ter motivação, eu não gosto, pô. Eu falei, mas é óbvio que eu tenho que ter motivação. Ah, você tem que ser determinado. Mas é óbvio que eu tenho que ser determinado. Ah, mas você tem que ter disciplina. Mas é óbvio que eu tenho que ter disciplina. Gente, eu peguei meu carro, eu peguei 2 horas lá da Baixada Santista, eu vim até aqui com a minha esposa. Você acha que eu peguei 2 horas para falar para você que você tem que ter motivação? Primeiro que eu respeito meu tempo. Segundo que eu respeito o teu. Ah, maluco, isso não existe. É óbvio que você tem que ter determinação. É óbvio que você tem que ter disciplina. É óbvio que você tem que ter foco. Agora, já que a vida vai ser difícil, já que a vida vai ser dura, já que a vida é um sobe um altos e baixos do caramba, um sobe e desce do caramba, que a gente faça por meio do nosso propósito, não é isso? Só que eu não sei o que é isso. Então eu vou te contar mais outras coisas. Pode passar, dá 3 cliques para mim, por favor. Ambiente, personalidade e recurso. É nisso que eu acredito. O ambiente extraordinário forma pessoas extraordinárias. Em outras palavras, como disse meu velho pai, se você quiser se remela, ande com remela. O Michael Phelps, ele foi exposto a um baita de um ambiente. Melhores treinadores, melhor estrutura, melhor treinamento, melhor alimentação, melhor mindset. Sabe que o Michael Phelps seria o Michael Phelps se ele tivesse nascido no Pará? Gente, você pode mandar aqui uma fantasia na minha cabeça, poesia, Chico Buarque, você pode falar o que for. Não seria. Porque não tem um ambiente que proporciona isso para ele. Esse aqui é um ambiente empreendedor de fazer negócio, oportunidades e aprendizado. Se a gente pode escolher os nossos resultados por meio do ambiente, que a gente escolha grandes ambientes. Se eu sei que aquele grupo de pessoas é alavancador para mim, é onde eu vou ficar. Eu não estou discutindo propósito ainda, hein? 2. Personalidade. Tem 2 coisas, pessoal, que o esporte ensina para o empreendedorismo. Dia D é diferente de hora H. Você pode se preparar para o domingo. Domingo tem uma apresentação, domingo tem um projeto, domingo tem uma palestra, domingo você vai apresentar um projeto com um cara que vai empreender. Domingo você vai apresentar um grande projeto para o investidor. Isso é dia D. Dia D não tem nada a ver com hora H. No domingo vai ter uma hora H. A performance é na hora H. Se você vier no domingo arrumado, cheirosinho, bem bacana e explicar errado, perdeu tua chance. Sim ou não? Sim. As pessoas treinam os seus filhos, os meus filhos, os nossos sobrinhos para ganhar. E o esporte mostra que ganhar, eu ganhei. Ganhar, você sabe que no pódio, em primeiro lugar, cabe quantos? 1. A gente não tem que treinar as pessoas para ganhar. A gente tem que treinar as pessoas para vencer, cara. Porque às vezes você não está no pódio como ganhador, mas você é um vencedor. O cara só elogia quem ganha, só elogia quem tem medalha, ele não elogia o mérito, ele não elogia o esforço, ele não elogia a tentativa.
Ele não elogia isso. Dia D é diferente de hora H. A gente tem que se preparar para a hora H, não o dia D. O dia D é domingo. Dia D tem dia marcado, hora H não. É naquele instante. Personalidade. Por que eu estou falando de dia D e hora H? Porque é uma pessoa que está numa final olímpica, onde está todo mundo estressado, todo mundo nervoso, milhões de pessoas estão te assistindo naquele instante, e ele pede para as pessoas fazerem assim, ó. Esse é o Usain Bolt. Silêncio, pessoal, porque agora eu vou correr. Aí as pessoas fazem silêncio, ele corre e bate o recorde do mundo, e depois ele fala, agora faz barulho para mim. Aí os caras fazem barulho. Isso é hora H. E quem quer ser bom, não quer ser mocinho, galera. O campeão não quer ser amado. O campeão quer ser respeitado. Você acha que o Usain Bolt pede permissão? Gente, eu vou pedir permissão para vocês ficarem em silêncio. Ele não faz isso, ele manda a galera ficar em silêncio. Silêncio que eu vou correr. Ele corre e agora bate palma. O que é isso? É uma puta de uma personalidade para a vitória. Todo empreendedor tem que ter personalidade para a vitória. Tem que entrar no game para vencer com personalidade. Terceiro, recursos. Eu convivo com esse cara. Neymar nasceu para jogar bola. Não. Com 8 anos de idade, uma bola no campo de futsal apareceu no lado esquerdo para ele. Ele chutou com a perna esquerda, a bola bateu, carcomida assim, mordida e foi errado. Ele chutou a bola muito errado, ela foi fraquinha, ela foi muito errado. O treinador dele que trabalha comigo, Betinho, Roberto Santos, o treinador dele revelou o Robinho. 7 anos depois ele revelou o Neymar. Eu olho, esse cara tem um olhar diferente. O que esse cara está vendo? Me ensina esse olho de luz. E aí, com 8 anos de idade, o Betinho foi lá no Neymar e falou, Neymar, quando a bola bater na sua perna esquerda, joga a perna para a perna direita, que é a sua perna boa, e chuta. O Neymar vai, estava na arquibancada, esperou acabar o treino, desceu para falar com o Betinho e falou, Betinho, por que você pediu para o meu filho não chutar com a perna esquerda? Porque a perna direita dele é boa. Ele falou, não fala isso para ele. Ele só tem 8 anos. Ensina ele a chutar com a perna esquerda todas as vezes, que uma hora a perna ruim vai ficar boa. E o Betinho falou, ok. E o Neymar começou 8 anos. E então você impregna uma mensagem positiva na cabeça de um moleque. 10 anos depois, final da Libertadores, gol do Neymar, perna esquerda. 2014, final da Champions League, gol do Neymar, perna esquerda. Olimpíada, perna esquerda. Campeonato Europeu, perna esquerda. O cara chuta com a perna direita e com a perna esquerda como se fosse a mesma. Ele nasceu assim, gente? Ele nasceu assim. O Neymar tem preparador físico personalizado, ele tem fisioterapeuta personalizado, ele treina 2 vezes por dia. Ele foi para o Barcelona, tinha 1 treino por dia, ele tinha 2. Ele sai do treino, ele entra numa banheira de gelo, ele sai da banheira de gelo, ele entra numa bota de recuperação, ele sai da bota de recuperação, faz liberação miofascial, ele fica nos seus videogamezinhos enquanto os caras estão fazendo a recuperação muscular nele. Nasceu assim. O cara chuta com a perna direita ou com a perna esquerda, cruza, lança, corre, tem um puta condicionamento cardiorrespiratório, um baita de um condicionamento cardiorrespiratório. Ele nasceu assim. Então, se você chegar para esses caras e falar que esses caras nasceram desse jeito, é insulto. É insulto. Ou se eu olhar para vocês e falar para vocês que os resultados que vocês estão dando nas empresas de vocês vieram por mero acaso, eu também estarei insultando os senhores. É insulto. Os resultados que vocês estão dando hoje, eles dependem exclusivamente de vocês, das capacidades que vocês desenvolveram ou das capacidades que vocês não desenvolveram. E qual é o problema com isso? Quanto maior o corpo de conhecimento, maior o mercado vai estar disposto a retribuir por isso. Pode passar, por favor. Eu mostrei aquela minha foto. Eu não entendia isso que eu estou falando para você com 13 anos. Mas o meu pai pediu para eu continuar nadando. Meu pai não pediu para eu continuar nadando. Meu pai mandou eu nadar. Meu pai não negociava comigo. 5 horas da manhã era treino, inverno, piscina gelada. Eu falava, pai, eu não quero. Acorda e vai. Não tinha essa de vamos ver, você decide, você faz o que é melhor para você. Com 15 anos eu não tinha capacidade de discernir. Ele não deixava. Aos meus 19 anos eu agradeci, pai, muito obrigado por você naquele instante não ter me dado a escolha. Eu não conseguia escolher ali. Porque quem é que quer acordar 5 horas da manhã, gente?
para treinar numa piscina de 17 graus, em sã consciência? Ninguém quer. Então tem coisas que a gente tem que fazer, mas a gente não quer fazer. E eu ia, até um dia que eu falei, caramba, eu não vou mais. Meu treinador me elogiou na frente de todo mundo. O Joel está ganhando os campeonatos porque ele é o único que vem de madrugada às 5 horas da manhã. Eu falei, gostei do elogio, não quero mais saber da coisa. Ô pai, o cara me elogiou lá. Viu? Hoje eu sei, através de programação neurolinguística, que o nome disso é ancoragem. Ele ancorou em mim uma coisa do tipo assim, se eu for de madrugada e outros caras não forem de madrugada, eu me preparo mais que os caras. E quanto mais preparado eu estiver, mais competitivo serei. Ele ancorou isso em mim, só que eu não sabia explicar desse jeito. E olha o que foi acontecendo. Volta só um pouquinho aqui, ó. Joel batendo recorde. O Joel queria ser Gustavo Borges. Aqui Joel competindo com o Gustavo Borges. Esse aqui sou eu, esse aqui é Gustavo Borges. Lá em cima de touca branca, Joel. Do lado direito, César Cielo. Nesse dia eu ganhei do César Cielo. Aqui em cima, Joel batendo recorde. Aqui Joel entrando no jornal. Pode passar. Aqui Joel em primeiro lugar. Aqui Joel fazendo as coisas. Estou crescendo e estou melhorando. E eu fui vendo que a minha melhora era proporcional ao meu desempenho. Pode passar. Joel aparece no jornal. Pode passar também. Aqui não dá para ver. Aqui está escrito assim, o Joel é o próximo Gustavo Borges, ele bateu o recorde do Gustavo Borges. Então, quando eu tinha 17 anos, pode passar também. O Gustavo Borges apareceu no jornal, tinha uma notícia do Joel também. Pode passar. Aqui foi a primeira vez que a gente se encontrou. E o treino, aquela saída esquisita, levou até isso. Ninguém nasce, gente, sabendo. Uma pessoa motivada, essa frase é minha, uma pessoa motivada vale por duas. Tem uma frase do Michael Phelps que eu amo. A motivação faz você começar, mas é o hábito que faz você vencer. É todo dia, galera. Joel, me diga uma coisa, quantos anos se passaram até chegar esse dia, desde aquela primeira saída? 6. Treinando todo santo dia. Então, eu nadava, o que provavelmente você nem anda de carro, talvez. Aqui em São Paulo anda, mas não na Baixada não. Eu cheguei a nadar 12 quilômetros por dia. Todo dia. Então, numa semana, eu cheguei a nadar 80 quilômetros. E eu era nadador velocista. Tem nadadores, por exemplo, minha esposa, ela chegou a nadar muito mais. Muito mais. Isso aqui foi acontecendo. Pode passar? Aí, quando eu encerrei minha carreira, esse aqui sou eu, treinador de natação. Você acha que o meu propósito de vida era ser treinador de natação? Não, você acha que eu nasci lá, e aí Deus falou, esse garoto vai nadar, vai fazer aquela saída ridícula, e depois ele vai virar nadador, depois ele vai virar treinador de natação. Acho que não, eu fui moldado pelo ambiente, pô, é óbvio. Eu me convivi com os professores, com os atletas, com os treinadores, eu desenvolvi minha capacidade de comunicação, minha capacidade de liderança, minha capacidade de influenciar as pessoas, encerrei minha carreira, e o cara falou, Joel, você não quer ensinar isso que você sabe para outras pessoas? Agora eu estou começando a chegar no propósito, tá? No que eu acredito. Joel, você não quer ensinar o que você sabe para outras pessoas? Aí eu falei, isso faz sentido para mim. Eu vivi tudo isso, eu amei tudo isso, eu gostaria de ensinar para outras pessoas. E essas pessoas são mais novas do que eu. Eram meus atletas. E eu venci um monte de campeonato como atleta, ou como treinador. Um monte de campeonato. Eu fazia aquilo com maestria, que eu tinha conhecimento, que eu tinha paixão, que eu acreditava e que eu fui colocado para fazer desde menino. E venci. De tudo que eu fazia na minha vida, a melhor coisa que eu fazia era isso. De tudo que eu fazia na minha vida, a melhor coisa que eu fazia era isso. E nisso eu era melhor, porque era a melhor coisa que eu fazia. Não tem que descobrir o propósito. Não tem essa. Pode passar. E essa é uma pergunta que eu coloquei no slide para responder até o final do dia de hoje. Qual é o verdadeiro jogo dos vencedores? O verdadeiro jogo dos vencedores. Pode passar e eu vou responder lá no final. Essa é uma coisa muito importante. Eu não consegui ser o Gustavo Borges. Lembra que eu falei que eu queria ser ele? Eu tentei tanto que eu não consegui. Então eu pensei, bom, se eu não nasci com os braços do Gustavo Borges, que eu tenho a cabeça do Gustavo Borges. A cabeça de vencedor. A cabeça voltada para o desempenho.
Bom, só que eu já falei bastante, se você não descobriu o seu propósito, então cria o seu. E aí, eu vou trabalhar naquilo que eu entendo, eu vou fazendo aquilo que eu tenho paixão, que eu tenho vigor, que eu vou para ganhar. Eu vou para a vitória, galera, todas as vezes. Eu entro para vencer, todas as vezes, em todas as circunstâncias. Essa minha atitude, ela é incrível. Mas nem sempre eu venço. Nem sempre eu ganho, mas sempre eu venço, perdão. E aí o maior clube do Brasil me faz uma proposta para ser treinador dele, Esporte Clube Pinheiros. E eu entrei no Esporte Clube Pinheiros. Eu aprendi uma coisa. Quem é o maior treinador de natação do mundo, gente? Na opinião de vocês. O maior treinador de futebol do mundo. Quem é o maior treinador de vôlei do mundo? Quem é? Sabe quem é o maior treinador de vôlei, de basquete, de natação do mundo? É quem tem os melhores atletas. A verdade é essa. O Bernardinho, com um time ruim, não vai fazer nada. O Tite, com um time ruim, não vai fazer nada. O que eu quero falar para vocês? Vontade sem técnica não é nada. Eu tenho muita vontade de empreender. Você tem técnica? Você sabe como é que empreende? Você sabe como faz venda? Sabe como é que faz marketing? Você é puta comunicador? Eu não sei falar em público. Você precisa falar em público. Eu não ligo para a minha aparência. A pergunta não é se você liga para a sua aparência. A pergunta é, a aparência faz diferença? Faz? Então mude. Ah, mas não tem nada a ver. Eu acho que tem. Porque vontade sem técnica não é nada. Eu não sei escrever bem, desenvolva. Eu não sei escrever os processos da minha empresa. Você não sabe escrever os processos da sua empresa. Então se você morrer, a tua empresa morre com você. Ah, mas eu não consigo. Não, aí é crença. Você precisa ressignificar sua crença. Sua empresa tem que ter processos bem estabelecidos, você tem que saber comunicar, você tem que saber escrever, você tem que saber vender, você tem que saber solucionar. Você precisa fazer isso. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu só tenho vontade de empreender. Pois bem, você é um cara que tem vontade, mas não tem técnica. Eu era um cara que tinha muita vontade. Estou no maior clube do Brasil. Quem aparece para eu treinar, gente? São os melhores ou os piores? Os melhores. Eu estou com os melhores na mão, com muita vontade, com muita estrutura. Adivinha, ganhei os campeonatos? Todos. Disputei 8, ganhei 8. Eu não perdi um lá. Só que é um campeonato brasileiro. Eu estou ali. Venci 8 vezes em 2 anos. Muita vontade, muita determinação, estrutura para fazer isso. Estrutura para fazer isso. Só vontade não dá. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito. Uma das coisas mais perigosas que existem é um motivado preparado. Um motivado preparado. Algumas vitórias. Vou sozinho. É só um pouquinho da MCP, é só um joia. Algumas vitórias. E aí eu estou mostrando. Vai, pode passar. E olha só que coisa incrível. Eu comecei pela natação. Eu comecei tanto pela natação, fazendo o que eu gostava, o que eu queria, o que eu me sentia bem, que de repente eu fui pro vôlei. De repente eu fui pro futebol. Eu nunca coloquei uma chuteira no pé. E aí eu virei coach esportivo. O cara falava, eu quero a tua alma, o teu astral, eu quero essa tua essência. Foi legal. Vamos aí. E no coach esportivo, um time de futebol chamado São Carlos. Teve um dia que a gente pensou no Palmeiras. Não me pergunte exatamente como foi, porque eu também não soube explicar. Eu sei que a gente conseguiu. Obrigado. E aqui algumas coisas. As coisas foram dando certo. Fui para as escolas, fui falar com pais, fui pro futebol, montei uma empresa lá em cima, minha primeira palestra corporativa para o Banco Itaú. Ali eu não sabia ser empreendedor. E eu comecei a perceber que o que eu sabia tinha um puta de um valor. Que o que eu sabia tinha um puta de um valor para o banco. E o banco falou para mim assim, João, eu queria que você desse uma palestra motivacional. Quanto você cobra? Quem é que tem problema em falar em preço? Honestamente, nem aí. Só eu tenho, né? Ah, tá. Só eu tenho problema em falar preço aqui nesse negócio aqui. E eu falei, cara, eu já estava quase respondendo assim, eu vou de graça, cara. E poder ter. Quanto você cobra? Eu falei, pera, tem que cobrar. Gente, eu estava lá e eu fiquei assim. Não dá, cara.
130, não quero 100 reais. 200. 200 reais não, 200 reais também não, pô, eu vou dar palestra, pô. 200 reais, 500. Aí a mente não aceitou 500. Eu falei, cara, 500 é muito. 325. Aí comecei, 500 é muito, 500 é muito, 500 é muito. O meu tio que me convidou, que fazia parte então, e aí, Joel, já decidiu quanto? Peraí, tio, amanhã eu respondo. Aí tal que, ô tio, diz uma coisa pra mim, quanto que os caras pagam os palestrantes aí? Ah, Joel, vem Bernardinho, vem Robertinha Chique. Mas quanto que é? Ah, 40 mil. Mas sabe como é que é, né, Joel? Você tá começando. Eu falei, pô, eu já tava indo pra 1000. Aí, você já tá começando, vou deixar 500 aqui. Beleza, 500, legal, tal. Vocês estão vendo que eu tô... Esse é o grande gerente de Itaú. Até que saiu com muita dificuldade da minha boca, muita, eu morri de medo. 2 mil. Cara, 10 mil? Eu falei, 2 mil. Nervoso, né? Nervoso. Com a mão no bolso, galera, com a mão no bolso. 2 mil. Cara, tudo bem. CNPJ tem? E aí eu... Tenho. Lógico que tenho. Tipo, CNPJ, preciso de nota fiscal. Lógico. Liguei para um amigo meu que é dono de uma academia. Rogério, eu preciso da sua nota fiscal, cara. O que foi? Eu vou dar uma palestra e tal. Beleza, Joel. E precisa do CNPJ, precisa do número. Cara, fui lá e dei R$2.000 por 40 minutos. Eu falei, caraca, velho, isso é incrível! R$2.000 por 40 minutos. Eu não acredito. E eu comecei fazendo massagem nos caras. Porque esse gerentão, ele começou a falar sobre os resultados, tem que melhorar, melhoria contínua, Kaizen, e tal, e não sei das coisas, porque a gente tem que competir, eu não sei das contas. Eu falei, oi gente, tudo bem? Vamos começar com uma massagem depois da porrada. E fiz a massagem. E falei, a palestra foi legal, as pessoas gostaram, e tinha 250 pessoas, pessoal. Eu achava que eram 250 pessoas. Eu falei, tio, esse público-alvo aí, quem são? São 250 gerentes. 250 o quê? Gerentes. Aí eu fiz conta. Cada gerente cuida de quantos caras, mais ou menos? 25. Eu falei, porra, peraí. Então eu falei, para quantos? Ah, cara, você falou uns 10 mil caras. Aí eu fiz a conta. 2 mil dividido por 10. Eu fiquei muito barato. Eu falei, porra, que isso? Ali eu tive uma sacada. Nunca venda hora. Venda solução. E tem mais uma outra coisa. Não venda só solução. Venda impacto. O quanto que aquilo que você vai falar vai gerar de impacto. Se a pessoa não quiser fechar, azar é dela. R$2.000 não mudava a minha vida. Esse entendimento muda. Entendeu, gente? 2.000 não muda. Um entendimento muda. Mas eu precisei passar por isso. Descobri algum propósito aí que nasceu comigo? Nada, né? Pode passar. Beleza. Aí eu resolvi pegar as minhas ideias e colocar no papel. Porque se você tem ideia e não usa, você não tem nada. Ideia não tem valor. Nenhum. Ideia não tem valor. O que tem valor? São as ideias que você coloca em papel. Eu comecei a escrever cartinhas para os meus atletas, os atletas gostavam, eles nadavam mais rápido, eu juntei todas essas cartinhas e escrevi um livro. Isso aqui é um livro. E com esse livro eles iam para a competição e a gente ganhava o campeonato. Um livro para nadadores. O nome do livro é Plus, Atitude e Detalhe. 3 pilares da natação. Vocês acreditem em uma coisa. Eu ganhei 7 campeonatos com 3 palavras. Como assim, Joel? É assim, não. O nome do meu livro era Plus, Atitude, Detalhe. O molequinho vinha, Joel, eu estou morrendo de nervoso, o que eu faço agora? Na hora H eu falava assim, cara, na hora H é o seguinte. Plus, atitude e detalhe. Ele ia, e eu só falava isso. Olha, cara. E nadava. Eu lembrei que o Joel falou plus, atitude e detalhe. Plus, o a mais, atitude, na hora H e detalhe. Eu falo que meu natação é igual Roberto Carlos. São apenas detalhes. E o moleque ia lá, então, plus, atitude e detalhe. E não é que deu certo, cara? E não é que deu certo? E aí eu comecei a escrever. Escrevi para ganhar dinheiro. Não escrevi porque estava no meu propósito. Escrevi porque estava dentro do meu coração, cara. E aí veja, no lançamento, olha quem vai no lançamento.
Marta. Em 2009, a Marta pega o livro e lê. Esse livro não é só para nadador. Esse livro serve para todas as pessoas. Ela tinha acabado de ser pela quinta vez a maior jogadora de futebol. Por que foi a Marta? Porque eu dava aula na faculdade e lá em Santos, e o dono da faculdade era presidente do Santos, e a Marta estava jogando no Santos, e uma aluna minha falou: vai numa aula, vai no lançamento do livro do meu professor lá que você vai gostar. Olha o poder das conexões, igual o Hélio e a Alessandra falou aqui. O poder das conexões. E aí, vocês estão vendo ali também, ó, em cima de Monézinho para trás, com 15 anos de idade, quem foi? O Neymar. E foi ali que a gente ficou amigo. Que ali ele não era o Neymar, ele era uma aposta só. E ele foi no lançamento do livro. Todas essas fotos são do meu primeiro livro. Aí eu ancorei uma outra coisa na minha cabeça. Eu falei: quanto mais conhecimento eu tiver para compartilhar, mais valor eu vou ter. Então quanto mais eu estudar e compartilhar e ajudar, mais valor eu vou ter. Outra ancorada também. Não está na minha proposta. Eu não fiz isso para ser um best-seller. Eu fiz isso porque estava dentro daquilo que eu acreditava, do que eu vivi. Pode passar. O que você fez aí, Adriano? Caramba, botou óculos aí no... Desculpa, a gente foi uma técnica. Aí eu aprendi que eu tinha que criar coisas, desenvolver coisas, e me formei coach. Fiz 5 formações em coach e criei meus próprios treinos. Eu aprendi uma coisa que o empreendedorismo me ensinou: se você quer ganhar de um cassino, você tem que comprar o cassino. A única maneira de você ganhar de um cassino é comprando ele. Eu falei: eu não quero mais receber dinheiro, eu quero criar dinheiro. Eu não quero mais ficar falando que as pessoas não me valorizam. Eu quero falar, eu quero mostrar o meu valor. Eu tenho que criar as coisas que estão dentro da minha cabeça e apresentar para o público, e se esse público confiar em mim, eles vão comprar. A grande questão não estava no produto que eu vendia. Eu sabia que o produto se chamava Joel. Eu tenho que ser um cara íntegro, confiável. Eu tenho que viver o que eu falo. Eu tenho que fazer o que eu digo. Eu tenho que ter congruência, integridade. Se eu peço para alguém fazer atividade física, eu tenho que fazer atividade física. Se eu peço para alguém não beber, eu não tenho que beber. Eu tenho que falar para os caras o que eu fiz e deu certo. E eu entendi isso rápido e criei meus treinos. Pasmem. Eu comecei a jogar o jogo do dinheiro. Enquanto eu tinha pedido R$2.000 com muita dificuldade, eu comecei a pedir R$2.000 ou oferecer R$2.000 com facilidade e com segurança. Eu aprendi a confiar em mim, cara. Eu falei: isso aqui funciona. E se não der certo? Não tem essa opção. Você garante? Garanto. Mesmo? Uhum. E o que mais? Mais nada. Quando que eu começo? Agora? Porque quando você tem um produto e um serviço que você confia, não tem barganhazinha, não tem mais baratinho, não tem... Não, é isso aqui, o que mais? Mais nada, pode fazer. O teu filho vai nadar mais rápido. Por quê? Porque eu estou falando que ele vai nadar mais rápido. E se ele não nadar mais rápido, eu devolvo o seu dinheiro. E se ele nadar, você me paga em dobro. A senhora topa? Não, deixa ele assim. É assim que funciona. Tudo bem, se ele não nadar mais rápido, a senhora paga o dobro para mim à vista. Tudo bem? Eu disse: não, João, confio em você. Eu sei que a senhora confia em mim. Eu estou te falando coisas que eu faço há 20 anos. É lógico que a senhora confia em mim. Eu não estou inventando moda. Então eu fui pegando do meu próprio estilo de vida uma maneira de monetizar a gente. Eu não descobri na propósito. Eu criei esse troço. Eu aprendi que é possível trabalhar com o meu estilo de vida. Eu sou viciado em leitura. Eu leio em média 8 livros por mês. Nos últimos 15 anos. E eu sou amaldiçoado. Eu tenho uma maldição. Porque eu leio e não esqueço. Porque tem gente que lê e esquece. Eu não esqueço, velho. E eu falei, aí eu lancei um livro, lancei outro livro, lancei outro livro. Quando eu lancei meu 4º livro, eu falei para minha esposa: tá na hora da gente montar a nossa editora, pô. Por que eu vou ter que ficar? Eu tenho que aprender. Ah, mas você tem que aprender o mercado editorial. O mercado editorial. Meu 5º livro já foi na minha própria editora. Eu aprendi que o grande segredo é viver, ganhar dinheiro com seu estilo de vida. Eu sou viciado em atividade física. Eu sou praticante de CrossFit. Eu sou praticante de CrossFit.
2 meses depois que eu pratiquei CrossFit, eu olhei para o negócio e falei, vou ter um negócio desse para mim. E hoje eu tenho uma franquia de CrossFit, 4 boxes de CrossFit, com uma coisa que eu vou fazer, porque eu sei que a única maneira de você ganhar de um cassino é você ter esse cassino. Você acha que a minha proposta era ter CrossFit? Eu fui criando, só que eu não criei CrossFit, eu criei uma atividade que faz as pessoas viverem mais. O livro não é livro, eu criei uma atividade que faz as pessoas viverem melhor. Se o que você faz as pessoas viverem mais ou melhor, você nunca mais vai ter problema na sua vida financeira. Não tem como, gente. Você trabalha com o ser humano? Trabalho. Eles querem viver mais e melhor? Sim. Se o teu negócio faz com que eles vivam mais e melhor, está tudo certo. Para sempre. Até alguém jogar uma bomba aqui e matar todo ser humano, ficar macaco. Porque enquanto houver ser humano, ele vai querer relações afetivas, ele vai querer alta responsabilidade, conhecimento, ele vai querer sabedoria, ele vai querer isso é pirâmide de Maslow, ele vai querer necessidades básicas. Se você atuar nisso, fechou. Por exemplo, a minha atividade, uma das minhas áreas é a área da saúde, gente. Eu sou muito contra os profissionais da área da saúde que falam assim, chegou o verão, venha para a academia emagrecer. O que emagrecer tem a ver com o verão, cara? Emagrecer é saúde. Tem a ver com o verão. O cara vende verão. Por isso que no inverno, a academia dele, acontece que o número de alunos cai. Porque ele é muito burro, meu. Porque ele é muito tosco. Porque ele está vendendo estética. E a pessoa diz que buscou por conta de estética. Mas no final, ela buscou porque ela quer ter autonomia. Ela quer ter motivação, autocontrole. Ela quer uma outra coisa. Se o cara fizesse 3 perguntinhas para ela, 3 perguntinhas, ele ia achar o motivo pela formação. Mas o cara vai lá no Facebook e fala, carnaval não vai passar despercebido, hein? Você vai ficar corpo dos deuses. Vem aqui para a academia, não sei das coisas, que eu tenho um desconto especial para você. Eu não penso assim, cara, vem fazer saúde, vem fazer atividade física, porque você vai melhorar todas as suas relações pessoais e profissionais. Inclusive, se você for sedentário, o seu filho tem chance de 5 anos a menos de expectativa de vida, 15% a menos de ganhar mais dinheiro, você tem chance de ter doenças coronárias, risco da cintura do teu quadril, você tem vários problemas associados com a tua inatividade física, e se você fizesse pelo menos 30 minutinhos, você já ia entrar em caras que são ativos. Não tem nada a ver com a época do lado. Eu não vendo isso, porque eu não acredito nisso. Só que, gente, eu faço atividade física? Sim ou não? Sim. Congruência. Vamos lá, vamos seguir. Pode passar? Então mostra uns resultados aí, Joel. Legal? Bom, eu peguei essa menina com 12 anos para trabalhar, o nome dela é Gabriela Roncato, ensinei algumas coisas para ela, ela foi para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Eu tenho um puta de um orgulho de falar isso. E ela conta lá, hoje eu vivi o dia mais lindo, emocionante da minha vida, queria agradecer ao Joel, isso aqui foi em 2012. O dia mais lindo e emocionante da vida dela foi quando ela estava de olhos, o dia mais lindo e emocionante da vida dela, tá, gente? Foi quando ela estava de olhos fechados, e eu falei assim para ela, quando você estiver nos Jogos Olímpicos com a medalha no peito, quem você vai olhar, para quem você vai ligar e para quem você vai entregar? Ela falou para minha mãe, a mãe dela estava ali, de surpresa, e pegou na mão dela. Ela abriu a venda, e a mãe dela estava na frente. Só foi isso que eu fiz. O que mais? Precisa de mais alguma coisa? O que eu fiz na cabeça dela? Ancorei. Se você souber ancorar a tua solução na mente do teu cliente em potencial, você está feito. E ela vem lá e escreve isso. Foi para os Jogos Olímpicos. Eu posso falar que foi por minha causa? Não. Eu posso falar que eu contribuí? Sim. Eu posso falar que eu contribuí. Pode passar. Então eu entendi e comecei a fazer com um monte de cara. Comecei a fazer. Era na equipe dos outros. Eu pensei, bom, se eu estou fazendo isso na equipe que tem dono, o que eu vou fazer agora? Vou ter minha equipe. Aí criei minha equipe. E criei minha equipe. Essa aqui é minha equipe. Aqui atletas de natação. Atletas. Eu não estava construindo campeão de natação. Eu estava construindo vencedores da vida. E aí, por que quebra a objeção? O pai pagava para mim R$500 para o filho dele nadar comigo. R$500 por mês para o filho dele nadar comigo. E aí um dia um avô chegou para mim, olha como que eu quebrei a objeção. Um avô chegou para mim e falou assim, Joel,
está ficando muito caro. Eu falei, por quê? Porque a Laís não está vencendo, não está ganhando nenhum campeonato. Eu acho que eu vou tirar ela de você. Um bom empreendedor não discute. Um bom empreendedor argumenta. Eu falei, Otávio, explica para mim o que é vitória para você. O que eu fiz com essa pergunta? Abri reflexão na cabeça dele. Ele, não, Joel, então, deixa eu te contar uma coisa, cara. A natação me deu tudo que eu tenho. Deixar a tua meta aqui é muito melhor que deixar ela na rua. Aprender, perder e aprender a ganhar vai dar atributos para ela para a vida toda: emprego, faculdade, viagem, para você também, quando ela for separada, quando o marido dela largar ela, quando ela quiser tomar uma decisão. Você acha que de verdade a medalha que ela está ganhando é a medalha na piscina ou a medalha da vida? Daí a Joel, ela vai continuar com você. Vou renovar aqui o pacote para o outro ano. Mas eu não precisei forçar, não teve gatilho. Sabe esse negócio de gatilho? Não teve gatilho. Eu acredito nisso. E mesmo assim, se ele não acreditasse, ele não é um público para mim. Cara, você tá, vai procurar outra coisa? Mas eu acho que não. É muito melhor ele investir na saúde, no desempenho, no olhar de autorresponsabilidade da neta dele, do que ele deixar ela solta, cara. O esporte ensina isso. Uma das melhores ferramentas que eu conheço para ensinar crianças e adolescentes ao esporte. Pode passar. E algumas coisas que eu fui fazendo, fui apresentando e fui me desenvolvendo como um grande orador e palestrante. Eu falei, eu preciso ter a capacidade de comunicar isso. Pode passar? Aqui algumas coisas na internet, pode passar também, a gente não precisa. Eu no futebol, eu lá de bonezinho. Os caras, na época que grandes jogadores de futebol começaram a se aproximar de mim, pode passar. E aí, de Harris, nadador que pulava todo errado, com 13 anos, eu comecei a fazer entrevistas com grandes jogadores. Esse aqui é o filho do Pelé. Esse aqui é o Edinho. Eu estou lá na vila. Essa aqui é a Marta. Pode passar? Até a grande virada. Aqui foi o dia que eu fui contratado pelo Neymar. Quando eu lancei esse meu livro, é o segundo. Esse é o meu segundo livro. Esse é o meu segundo livro. Não discuta com a dona da casa. Isso aí. Ela já olhou assim, do tipo, vai, acredita em mim, não é o segundo livro. E aí esse aqui foi o segundo livro que chegou na mão dele. E ele, nesse dia, que eu estava com uma roupa super informal, eu fui levar o livro e ele me fez um convite. Cara, você quer cuidar do Instituto Neymar para mim? Vocês lembram do dia do Itaú? Ele falou assim, Joel, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo isso. Entendi. Ah, legal. Sabe o que é, cara? Eu tô com um instituto, vai ser o maior instituto do mundo, que eu tenho um monte de criança, que vai pegar uma molecada carente. E eu falei, legal. Eu tava precisando, cara, de uns caras que escrevessem e tal, e eu lembrei de Itaú. Eu falei, Neymar, você está me fazendo uma proposta? Ele falou, estou. Mas eu não sei qual é. Eu falei, tá bom. Tá ansioso, Joel? Que isso. Eu, ansioso. Então é o seguinte, pensa numa proposta e a gente se fala na semana que vem. Isso era uma quinta, galera. Não, isso era uma quarta. Vai falar na segunda. Trabalhar com o Neymar. Cargo de chefia. Eu fiquei pensando. Larissa, minha esposa, amor, o que você acha? Acho que é muito legal. Tá. Quanto você acha que eu tenho que pedir de salário? Ela, amor, acho que pode pedir isso aqui e tal. Aí eu ficava lá, Itaú, né? Itaú. Aí eu botei, eu fiz a tática. Eu falei, bom, eu vou pedir isso. Que ele vai baixar pra cá. Essa aqui é a margem que eu aceito. Se ele desceu, eu digo não. Se ele desceu, eu digo não. Pode dizer não, porra. E qual é o problema? Pode dizer não. Ele ficava, né? Porque eu falo pros outros, mas eu tô falando pra mim, né? Não, qual é o problema? Não, qual é o problema? Pode dizer, não, vou ficar, tá, não vou aceitar. Aí cheguei pro meu pai ficou nervoso. Aí minha mãe, nossa, que incrível! E aí eu fui falar com ele. 5 dias depois. Eu tinha esse valor aqui. E eu vim até aqui. Se passasse daqui, era não. Eu tinha até aqui. Eu fui dominado por uma entidade desconhecida na hora H. Eu não sei o que aconteceu, que eu peguei o valor e fiz assim, ó. Pô! Não sei, galera. Eu fui dominado por alguma coisa. E ele falou, já pensou? Eu falei, é X. Ele falou, muito caro. E aí essa mesma entidade que tinha passado, ela voltou e passou de novo. E eu falei, mas eu já ganho isso. E ele falou,
fechado. Eu falei, puta que pariu. Olha então me ajudando. Sabe de quem é o problema de falar valor? Não é de quem escuta. É de quem? Fala. Essa entidade desconhecida, eu ainda preciso convocá-la para ajudar um pouco mais. Eu falei, é isso aqui. Ele falou, tá muito caro, meu. Porque bons jogadores sabem jogar. Eu falei, mas eu já ganho isso, pô. Ele, então tá bom. Faz aqui, fecha ali, fecha tal. Aí vinha, teve pergunta de CNPJ? Ele perguntou se eu tinha empresa? Perguntou. Eu tinha? Tinha! Estava preparado. Ele falou, Joel, mas você não vou ser CLT, você é prestador de serviço. Aí ele pensou, puta, tributação menos, dá para subir. E a gente fechou. Quanto tempo levou isso, gente? Isso levou 5 segundos. Quanto tempo eu esperei para esse dia? 5 dias. Entenderam a diferença de hora e AD? 5 segundos. Foi a minha, com certeza de falar. Eu blefei? Sim. Blefei. Não, uma coisa foi positivo, eu queria aquilo. Qual a chance que ele tinha? Falar sim ou não? Ele aceitou, ele está super satisfeito. E te digo mais, viu, galera? Hoje estou valendo mais. Estou valendo mais. Só que eu não vou chegar nele e vou falar, olha, você tem que me aumentar o meu salário por causa disso, porque eu sou dedicado, porque eu sou esforçado, porque eu gosto, porque eu falo de você nas palestras. Não é nada disso. Eu aprendi que salário, quando aumenta, é assim, ó. O salário sai de um bolso, certo? Ele sai de um bolso. Quando você pede um aumento de um salário para um bolso, aquele bolso pensa assim, caramba, se você pedir mais, o meu lucro cai. Ele não quer dar. Você tem que fazer outra coisa, você cria um novo bolso. E nesse novo bolso você coloca mais dinheiro. E desse dinheiro que você colocou mais, você só pega um pedaço. É assim que funciona. Depois você fica aqui nem aquelas calças de axé, de palhaço, cheio de bolso. Cheio de bolso. E vai abrindo os bolsos da galera. Pô, o cara também quer bolso, pô. O cara quer bolso. E ele fala, pô, ele não está tirando dinheiro do mesmo bolso. Ele está criando um bolso e pegando uma parcela que é justo. E se esse outro bolso aumentar o poder da marca, aumentar o branding, ele gosta. Porque uma empresa, basicamente, ela funciona para fazer 3 coisas. Ou para ter lucro, ou para diminuir o custo, ou para melhorar o branding. Os teus projetos, se for para B2B, tem que ser aumentar o lucro da empresa, diminuir o custo da empresa, ou fazer com que o branding dela se desenvolva. É assim que o chefe pensa. Pode passar. Eu já estou chegando. E aí mudou, o jogo mudou. Aquele meninão virou esse meu chefe. Aqui está o meu 3º livro, O Sucesso é Óbvio, que já vem com a chancela do Instituto Neymar. Aqui. Pode passar também. E aí eu comecei a conviver com essa galera. E digo para vocês, o meu pai, que também se chamava Joel, estava certo. Se você quiser ser um remela, ande com remela. Se você quer ser grande, ande com os grandes. E os caras pensam diferente, gente. Os caras agem diferente. Pode passar. Os caras são diferentes. E aí a galera começou a endossar os meus livros. Mauro Betti, Diego, esse é o homem que 2 raios não caem num lugar só, né? Exceto para ele. Para ele caiu Robinho e Neymar. Pode passar? E aí tem um negócio muito importante. Quando você faz as coisas de maneira adequada, quando você faz as coisas de maneira correta, as pessoas elas começam a transferir autoridade para você. O Robinho pega a página dele e escreveu isso. Alguns educadores físicos se perguntam como transformar o conhecimento deles em mais receita mensal para viver uma vida digna, fazendo o que amam. Se você é educador físico e tem essa dúvida, também segue um grande amigo meu, o Joel, que tem feito um trabalho incrível mostrando como educador físico pode chegar muito longe na carreira. Aliás, o próprio Joel atualmente é o coordenador do Instituto Neymar e ele sabe e aplica tudo o que está falando. Segue ele no Insta. Ganhei seguidor? Um monte. Robinho escreve bem, né? Não foi ele que escreveu. Fui eu. Sabe por que não foi ele que escreveu? Porque tem uma coisa que eu aprendi com Adam Smith, o pai da economia moderna, que tem 300 anos. Um termozinho chamado custo de oportunidade. Sabe quanto custa para o Robinho parar para montar um texto desse que ele vai levar uns 40 minutos para escrever? É caro. Eu não peço para ele.
Ele já gosta de mim. Robinho, me dá uma força? Lógico que dou, vou te mandar um texto. Beleza, tu acha que ele leu? Mas ele leu porque ele é displicente? Ele não leu porque ele é displicente? Não. Ele não leu porque ele confia e botou lá. E ele falou, confia no Joel, cara. Joel, escreve minha biografia, não tenho biografia. Pode escrever minha biografia? Eu falei, bom, se eu escrever a biografia de um, eu posso escrever a biografia e outros. Olha que legal. Qual o problema? Isso vai melhorar a marca do cara? Vai. Então esse dia foi o dia que a gente foi na USP, ele fez uma avaliação, ele pegou meu livro. Esse é o meu livro. Você acha que ele leu? Ele folheou? Folheou. Não importa. O que importa são os vínculos e a confiança e essa endossada. E aí, 3 mil, isso aqui foi 29 de fevereiro, não tal ano. Tinha 3 mil, um monte de compartilhamento, os caras me seguiram, aumentou o número de seguidor por causa dele. E outras pessoas fizeram isso. Pode passar também? César Ciano, Bernardinho, Popó, toda essa galera aqui também fazem isso. Pode passar? Só que eu vi que eu não podia só estar com isso. Eu aprendi que beber água na fonte é o mais importante. Eu sugiro isso para vocês também, gente. Beber água na fonte. Eu sou formado em coaching, tenho uma escola de coaching. E eu falei, quem foi o cara que inventou o coaching? Vocês sabem quem foi o cara que inventou o coaching? É um cara chamado Timothy Gilbert. Ele escreveu um livro chamado Jogo Interior de Tênis. Pois bem, é aquele livrozinho ali. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que perguntar para ele, eu tenho que conversar com ele. E aí, eu tinha recebido R$2.000 para falar 4 minutos, não foi? E eu paguei R$3.000 para tirar uma foto e pegar um autógrafo com ele. R$3.000. Em 4 vezes eu paguei. Porque eu sabia que quando eu estivesse do lado desse cara, as pessoas que me olharam pelo viés do coach iam pensar o que sobre mim? Diga para mim. O que elas vão pensar? Confiança. O João está buscando água na fonte. Porque, gente, existem pessoas que escolhem assim o critério. O curso do Timothy Gilbert custa quanto? Onde vai ser? Ah, não consigo ir não. Critério erradíssimo. Meu critério é o seguinte. Primeiro que eu não vejo lugar nem quanto custa. Não existe essa pergunta para mim, porque essa pergunta não tem sentido. A pergunta é, eu preciso disso? Se a resposta for sim, check. Próxima pergunta. Se a resposta for não preciso saber o dia e nem quanto. Eu não preciso, pô. Eu preciso disso? Não. Então não vou. Eu preciso disso? Não. Então não vou. Eu preciso disso? Preciso. Então vou. Passei pela primeira pergunta. Eu sugiro que vocês usem isso com os negócios de vocês. Se os clientes de vocês não precisam do produto de vocês, não ofereça para ele. Tem gente que cria produto para clientes. Show. E tem gente que cria cliente para produto. Você tem que criar um produto para aquele cliente que soluciona o problema dele. E não ficar criando clientes para os devaneios que você tem. Você tem um monte de devaneio. Aí você fica chamando gente para aquilo. Errado. Quando o cara precisa, tem vínculo emocional, tem urgência, tem necessidade, ele vai atrás de você. Eles não estão nem aí para preço não. Mas se você oferece água de coco para quem está com fome, o cara quer um sanduíche. Aí você fala, mas pega minha água de coco. Não, eu não estou com sede, eu estou com fome. Água de coco para quem está com sede. Sanduíche para quem está com fome. Segunda pergunta. Eu acredito nesse cara, porque eu preciso de informação? Preciso. Mas eu acredito nesse cara? Se a resposta for não, o que eu faço? Nego. Mas eu deixo de ir atrás do conhecimento? Não, eu vou atrás de uma pessoa que eu confio. Mas se eu confio no cara, eu vou. Aí eu vou para a minha última pergunta. E matadora definitiva. Esse cara aplica nele o que ele fala para mim? Porque se ele só falar para mim, não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Então, peraí, eu preciso desse conteúdo? Preciso. Eu confio nesse cara? Confio. Ele aplica nele? Aplica. Eu fecho. Qualquer lugar, Joel? Qualquer lugar. Qualquer preço? Eu não olho para o preço. É valor. Se alguém tiver dúvida se confia em você ou não, o que essas pessoas vão fazer? Referência. Elas vão perguntar. Se for online, elas vão perguntar para o oráculo, que tudo conta, chamado Google. Você tem que estar lá.
Tem que te achar lá, de algum jeito. E estava bem isso na minha cabeça, porque eu falo a minha verdade. Todas as vezes que as pessoas sabem que eu sou coordenador geral do Instituto Neymar, muda, cara. Eu sei disso, eu sinto isso. Só que eu sei que eu não sou o coordenador do Instituto Neymar. Eu estou. Eu não sou, eu estou. E eu quero estar mais. Porque o cara fala, se o Neymar chamou no universo de 7 milhões de pessoas o Joel, é porque o Joel tem alguma coisa. E o Joel tem. Eu não sou o melhor coordenador do mundo, mas eu estou no maior instituto do mundo. Portanto, sou, mas não sou, mas sou. Mas não sou, mas sou. Onde que sou? Onde que é o maior? Lá. Quem está lá? Ele. Então é ele. Mas não é ele. Mas é. Mas não é. Mas é. Mas é. Mas é. Mas não é. Mas é. Ou seja, é muito importante você ter um negócio chamado efeito associativo. Efeito associativo. Se associe a pessoas do teu mercado, se associe a grandes players do teu mercado, porque as pessoas associam, cara. Elas associam. Tem lá na minha área o personal trainer das estrelas. O personal trainer da Adriane Galisteu, que é meu amigo, Márcio Lui. Ele passa a mesma série de treino que passa o personal da minha vizinha. Só que o personal da minha vizinha tem outro resultado. E por quê? Porque o Márcio Lui está associado a quem? Adriane Galisteu. Então não é o conhecimento dele sobre a série, sobre o exercício, sobre o número de repetição. Ele tem um outro conhecimento, ele tem uma outra competência que fez a Adriane Galisteu gostar dele. E ela indicou para Sabrina Sato. Então ele é personal das duas, da Sabrina Sato. Você vai abrir o Instagram dele? Vai ter um monte de seguidor, não vai ter? No público ele forma uma opinião. Efeito associativo, eu entendi isso. Então eu fiz com o cara da Google, eu fiz com o cara da Napster, eu fiz com o cara da Constelação, eu fui fazendo efeito associativo para todo mundo. E eu coloquei R$3.000 nesse congresso. Meu Facebook teve mensagem box, senhoras e senhores. Quando eu publiquei? Sim. E naquele dia que eu coloquei 3, voltou 18. 18. Tem gente que não consegue enxergar assim. Tem gente que quer receber aplausos depois. Tem gente que só quer receber os louros antes de fazer as coisas. Você tem que colocar na frente. Se você acredita no teu negócio, você investe nele, cara. Quando? Na frente. Se as pessoas não entendem a sua ideia, mostra a sua ideia materializada. Se as pessoas não entendem o que você está pensando, mostra a sua ideia materializada. É muito mais fácil convencer alguém com uma ideia materializada do que só com uma ideia. Então vai lá e põe na frente. E põe na frente. Pode passar? Tá bom. Volta. Volta mais uma. Volta. Onde eu estava? Eu estava aqui, né? Pode passar agora para frente. Pode passar. E aqui é o resumo de algumas pessoas de quem eu perguntei se o sucesso era óbvio. A melhor resposta foi desse homem aqui, ó. Vocês conseguem ver quem é? Gente, eu conversei com todos esses caras, sobre todos esses caras, mas esse aqui me ensinou uma coisa que eu sempre falo. Maurício tem 80 anos de idade, gente. E a gente estava batendo papo. Ele foi lá do Instituto. E eu apresentei o Instituto para ele. Eu sou todo curioso. Aí vai lá e eu. Maurício, quanto tempo você está no mercado? 50 anos. Quantos filhos você tem? 10. Qual é o mais novo? Tem 14. E a mais velha? 56. Eu já estava muito chato. 5 perguntas seguidas, eu falei, vamos dar uma volta. Dá uma volta. Ele via a molecadinha do Instituto. Gente, a molecada do Instituto é pobre. O pai está preso, a mãe é prostituta, o moleque é doente, ele encheu de craco no nariz. É esses caras que eu gosto de trabalhar. Ele catava os molequinhos e fazia desenho. Um monte de desenho, um monte de desenho, um monte de desenho. Aí eu falei, mas Souza, você pode fazer a pergunta. Quantos produtos licenciados você tem? Ele, 2.000. Eu falei, nossa. Aí eu fiquei pra ele. Próxima pergunta só daqui a 5 minutos. Essa aqui é a quadra, aqui tem uma sala de aula. Quantos por cento de marketplace você tem no mercado? De gibi? Ele, 92. 92% do mercado de gibi é do Maurício de Souza. Ou seja, todo. Caraca, velho.
Mas quantos funcionários você tem? 450. Puta que pariu, a folha desse cara uns 2,5 milhões de reais por mês. Mas o Souza dele, mas assim, representante de vendas conta? E os caras por fora? Eu falei, não, só o que você paga. Mas assim, de curiosidade, os outros 10 mil. Cacete. Aí vem a pergunta, né? Mas como é que você faz isso? Aí ele me deu uma resposta simples, sem ser simplista. Esse termo simples, sem ser simplista, é do Einstein. Ele disse assim, eu perguntei, qual é o segredo para se manter competitivo durante 5 gerações? Aí ele falou assim, é contar a mesma história de maneira diferente. Pronto. Acabei de dar para vocês 2 primeiros meses, tudo aí. Ele falou isso. Uma resposta simples, né? Mas ela não é simplista. Ela é simples sem ser simplista. Ela é complexa, mas ela é simples. O que ele quis dizer com isso? Acompanha o mercado, acompanha as motivações, acompanha as necessidades. Eu tenho um filho de 14 e uma mulher de 59. Tu fala, é muito filho? Ele fala, não, tá bom, porque eu consigo ver a linguagem desse e a linguagem daquela. Eu conto a mesma história de maneiras diferentes. Eu venho de acordo com a maré. E aí o cara fala para você imaginar daqui a 10 anos que você vai ser. Tu acha que tu consegue imaginar como é que vai estar o mundo daqui a 10 anos? Não dá, galera. Tem um termo da Singularity University. A Singularity University é a universidade do Google. Ela tem um termo chamado VUCA. V-U-C-A. Vulnerável, instável, complexo e ambíguo. É assim que está o mundo. Antes você pensava assim, quantos gêneros tem? Masculino e feminino. Vai no teu Facebook agora e tenta criar uma conta. O Facebook te pergunta, qual é o seu gênero? Sabe quantos gêneros tem no Facebook? 48 gêneros. É verdade. As eleições mudam de um dia para a noite. As coisas que são disparadas na internet mudam de um dia para a noite. É instável, é vulnerável, é complexo, é ambíguo. E aí tu acha que tu consegue ver daqui a 10 anos. Tu não consegue ver daqui a 10 anos. Ninguém consegue, gente. E aí, aquele negócio do plano para o futuro, né? Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Eu me imagino todo tatuado com a bunda dura de agachamento. Sei lá, cara, como é que eu vou estar. Sei lá, matando caranguejo. Os caras, não, você tem que ter uma puta visão de futuro clara. Como? O mundo muda e tu fica com aquela visão? Não, o mundo muda. Que nem louco. Aí tu fica com aquela visão. Então você não está seguindo o conselho desse meu amigo. Porque eu perguntei para quem está nesse mercado há 50 anos. Quais são então as competências que a gente tem que ter? Cara, a gente tem que ter competências que no futuro serão aceitas. E o futuro é agora. Que porra de propósito é esse, velho? Propósito. É muito complexo para mim. Cara, eu preciso ter capacidade de me reinventar rápido. Eu preciso ter capacidade de me comunicar rápido. Eu preciso ter a capacidade de falar com o moleque. E eu tenho que conseguir. Eu não tenho que tirar o celular de um moleque. Ele não vai olhar para nós, galera. Esses moleques são assim. Eu tenho que colocar a minha informação dentro daquele celular, porque ali é o canal dele. Aí você vai para uma palestra de uma galera mais antiga, mais veterana, idade do meu pai. Aí meu pai falava, a Desirê tinha que fazer ioiô, jogar taco. Ô pai, como que pode uma criança sentir falta daquilo que ela nunca teve? Quem teve isso foi o Senhor, pai. A Desirê, minha sobrinha, ela não vai sentir falta disso. As crianças são muito rápidas. Sim, elas são muito rápidas. Essa geração é muito rápida. Então, ao invés de a gente tirar as coisas dela, a gente tem que colocar as coisas ali no meio de comunicação delas. É assim que elas funcionam, é assim que elas operam. Foi isso que o Maurício de Souza me falou. Eu falo a mesma coisa de diversas maneiras. Eu peguei isso para mim. Eu não fui inventando, como é que eu vou chegar daqui a 10 anos? Eu não consigo, pô. Eu sei que o mundo é instável, o mundo é vulnerável. Agora, pode passar. Pode passar mais uma. Eu entendi isso aqui, ó. Talvez é a máxima que eu quero deixar para vocês hoje. Muitos objetivos é diferente de muitos propósitos. Porque tem gente que fala assim. Vamos ver se isso passou com você também. Ô Joel, você faz muita coisa. Eu não sei o que você faz. Alguém passa por isso aqui? Levanta a mão. Nossa, afinal de contas, eu te anuncio como o quê? Eu não sei como você quiser, pô. Mas você faz o quê? Eu não
não faço nada, posso qualquer coisa. Não se preocupe com isso. Porque eu vivi a vida inteira com os meus amigos mais velhos, meu pai falando assim, Jorge, você faz muita coisa. Você precisa escolher uma única coisa. Eu falava, mas é chato só ter uma única coisa. Eu não quero só ter uma única coisa. Eu quero ter uma empresa de educação física, eu quero ter uma livraria, eu quero ter uma editora, eu quero dar palestras, eu quero dar formação em coaching, eu quero ser treinador de natação, eu quero ser coordenador geral do Instituto Neymar, eu quero vir aqui no TEL, eu quero falar sobre nutrição, eu quero fazer meditação, eu quero fazer um monte de coisa. Aí eu entendi que todas essas são vários objetivos, mas que me levam para um único lugar. Eu entendi isso, gente. E é por isso que eu falo de propósito dessa maneira. Eu sei meu propósito. Eu não descobri. Eu criei. Tudo que eu faço na minha vida é para fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. Acabou. Livro faz as pessoas viverem mais e melhor? Atividade física? Palestra? Olha como fica fácil. Agora, Joel, me dá uma dica. Como é que você conseguiu? Me dá uma dica. Como é que você conseguiu, Joel? Eu vou te dar. As duas pessoas mais importantes da minha vida durante muito tempo, porque agora tem outra que é minha esposa, mas as duas pessoas mais importantes da minha vida foi meu pai e minha mãe. O meu pai morreu com 62 anos de idade, gente. É normal um indivíduo morrer aos 62 anos de idade? Tá no discurso natural, assim? Tá no percurso natural? Não. Minha mãe ficou 7 dias sem falar comigo porque eu disse uma coisa para ela que eu me arrependo, mas não me arrependo. Eu me arrependo porque eu disse para ela, mas não me arrependo porque eu disse para mim. Minha mãe falou assim, Deus levou seu pai. Eu parei. Mas por que tudo na conta de Deus? Meu pai fuma há 40 anos, sedentário, diabético, hipertenso, estressado, tem problema na próstata, o pulmão dele está uma merda. Mãe, não é assim. Mãe, meu pai foi exposto a ele foi exposto a um ambiente péssimo para a saúde dele. E aí Deus leva ele com 62. Aí eu vejo uma senhora de 95. E aí, Joel, beleza? Mas você entende? Minha mãe ficou 7 dias sem falar comigo. Eu não tive sensibilidade para entender que ela disse uma mensagem para confortar o coração dela. Isso eu já pedi perdão e ela já aceitou. A segunda é, não. Tem que ter autorresponsabilidade no negócio. Meu pai não jogou fácil com Deus. Porque é o seguinte, meu pai morreu em 5 segundos, galera. 5 segundos. Meu pai teve uma falta de ar, ele fez assim. Ele estava 3 dias sem comer. Tem glicose no sangue? Não. Pulmão dele de 45 anos de fumante. Tem pulmão? Ele foi chamando os espartanos dele para ajudar. Só que os espartanos dele estavam tudo detonado. Já não era mais espartano. Ele foi chamando recursos. Tem coração, tem pulmão, tem sangue, tem glicose. Não tinha nada. Morreu. Não tinha organismo, cara. Não tinha organismo. Morreu. Falei, vou criar um propósito para isso. Tudo que eu fizer é para as pessoas viverem mais. Alimentação, exercício físico, meditação, descanso, sono. Você sabia que tem gente que dorme pouco, come mal? O segundo ponto foi que ele deixou uma condição financeira para minha mãe adequada. Minha mãe não sabia quanto que ele tinha de dinheiro e ele deixou minha mãe financeiramente livre com dinheiro. A gente descobriu depois e eu fiquei muito orgulhoso que meu pai conseguiu fazer isso. Quase alguns meses depois, eu vi que minha mãe ia perder todo o dinheiro dela, porque ela não estava conseguindo gerenciar tanto dinheiro. Então ela falou, vou fazer uma reforma, filho. Eu falei, quanto vai ser essa reforma? 58 mil reais. Eu falei, quanto? 58 mil reais. Não. Eu me reuni com a minha esposa, a gente deu um susto na minha mãe. Seguinte, tá tudo tranquilo, mãe. Daqui a 10 anos a senhora vai ficar sem dinheiro, a senhora vai vir morar comigo. Eu sei que a senhora nunca quis isso, mas a senhora vai vir morar comigo e eu vou limpar as fraldas da senhora, cheia de cocô. Porque a senhora limpou a minha, agora eu vou limpar a sua. Tem um susto nela. Por que você está falando isso? Porque o seu comportamento com o dinheiro está totalmente errado. A senhora não tem educação financeira para isso. E ela começou a entender, mudou. Então o segundo propósito da minha vida é que as pessoas vivam melhor. Viver mais e viver melhor. Pode passar, estou chegando ao fim. Essa é a resposta que eu dou para vocês. O jogo dos vencedores é
o jogo do progresso. Melhorar a cada dia, passo a passo. Passo a passo. Você não precisa andar em passos largos. Se você andar devagar e todo dia, é melhor do que você andar muito rápido e depois parar. Se você dá um passinho todo dia e não parar, gente, todo dia, um passinho, e não parar, é melhor do que dar um puta de um pico e depois ter depressão, ter iniciativa, mas não ter acabativa. Esse é o jogo do progresso. E para mudar bem o jogo mesmo, essa aqui é minha sobrinha, que nasceu, ela foi duplamente bem-vinda em casa. Primeiro que ela nasceu, segundo que ela curou a depressão da minha irmã. Minha irmã era depressiva, ganhava um salário, e 50% desse salário ela comprava em remédio. De repente ela ficou grávida. Ela chegou à conclusão e falou assim: ou eu cuido da minha filha com essa metade desse dinheiro, ou ferrou. Então minha sobrinha deixou uma boazinha rapidinho, cara. Rapidinho. Minha sobrinha nasceu, não teve mais depressão, não teve mais nada. Ela resolveu. Eu falei que quando ela nasceu, eu falei, quando a Desirê tiver uma idade, talvez 15, 16, 17 anos, eu vou explicar isso para ela. No meu segundo livro, ela tirou essa foto. Pode passar. No meu terceiro livro, ela autografou. Um amigo meu falou assim: eu não quero o autógrafo seu, eu quero o autógrafo da Desirê. Então ela veio aqui, fez assim com a língua, fez um desenho. Pode passar. No quarto livro, ela já escreveu o livro dela. Eu falei: você vai ser escritora. Ela já escreveu. No quinto livro, é esse aqui. Esse foi meu último livro, já com a minha própria editora. Esse livro tem 2 meses, né, que eu lancei. E um dia ela disse assim para mim: titio, eu quero ser escritora também, igual ao senhor. Essa é a proposta de vida, gente. Ela nasceu com isso ou ela viu o tio dela fazendo isso? E aí eu lembrei do Gustavo Borges. Eu tentei tanto ser o Gustavo Borges, gente, que eu me transformei no Joel. Eu tentei tanto que eu me transformei no Joel. E eu errei. Eu tentei tanto que eu me transformei no Joel. E aí eu falei: não, Desirê, você não vai ser escritora como o titio Joel. Você vai ser uma escritora como a Desirê. Do teu jeitinho, da tua maneira, com os teus erros, sendo você. Pode passar? Isso aqui em 2016 eu ganhei uma competição com o meu nome. Torneio Joel Moraes de Jovens Talentos. Eu jamais achei que isso pudesse acontecer. A minha cidade fez esse presente para mim, fez uma placa e falou que jovens nadadores tinham que se espelhar no Joel. Eu lembrei de novo do Gustavo Borges. Peguei o microfone e falei: vocês serão campeões como vocês, do jeitinho que vocês são. Então eu termino a minha fala falando uma coisa para vocês. Tem gente que nasce loiro e quer ser moreno. Tem gente que nasce ruivo e quer ser negro. Tem gente que nasce em São Paulo e quer ir para a Austrália. Tem gente que é negro e quer ser branco. Tem gente que é brasileiro e quer ser norte-americano. Tem gente que nasce e gosta e tem puta amor para cantar, mas vai ser recepcionista de banco. Tem gente que tem uma puta vocação para ser empreendedor, gosta, estuda, mas quer trabalhar ali nos recursos humanos, porque talvez não dê dinheiro, porque talvez não tenha propósito alinhado, paixão, perspectiva. Tem gente que tem braveza e que quer desbravar o mundo, mas não faz por causa da mãe, por causa do pai, por causa de um monte de coisa. Tem muita gente que não está se aceitando. Não está se aceitando. Eu me aceitei. Levou um tempo e eu me aceitei. Eu não nasci com propósito. Eu sou desse jeito. Eu tentei ser o Gustavo Borges e me transformei no Joel. Eu criei o meu propósito, fazendo 2 coisas: ancorado com meu pai, ancorado com a minha mãe. E com eles não vai ter negociação, porque se eu esquecer, eu vou lembrar do meu pai, e se eu esquecer, eu vou lembrar da minha mãe. Eu me tornei a pessoa do ambiente que eu convivi. E por que o Neymar, o Bolt e o Phelps também se sentiriam ultrajados se a gente falasse que eles nasceram daquele jeito? E por que esses caras fazem o que eles fazem? Você consegue imaginar o Neymar nadando? Ou o Bolt jogando bola? Não. Sabe o que eles fazem? Eles fazem o seguinte: eles pegam todas as habilidades que eles têm e colocam na mesa. Tudo que você sabe fazer, cara, coloca na mesa. Tudo que você sabe fazer, coloque na mesa. Só que de tudo que você consegue fazer, tem uma única coisa que você faz melhor do que todas elas. E essa única coisa que você faz melhor do que todas elas, você faz melhor do que a maioria das pessoas. É aquela coisa que vai mudar o jogo.
é aquela coisa que vai fazer diferença, e aquela coisa que você tem que pegar, olhar e falar assim, é por meio dessa coisa aqui que eu ajudo as pessoas. O seu propósito não deve ser, estou ajudando as pessoas. O seu propósito, e eu quero te sugerir isso, é que você encontre, descubra, crie, pesquise, investigue tudo aquilo que você sabe fazer, e aquela única coisa que você faz melhor. Aí você pega aquela única coisa que você faz melhor e melhora a vida de outras pessoas. Para mim, o propósito é isso, e essa é a proposta que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, gente, foi muito legal. Uau! Temos tempo para quanto? 2 perguntas? Uma pergunta? Não. Vamos lá. Foi difícil. Ok, obrigado pelo privilégio. Tem algo que é muito desafiador. Gustavo Borges se transformar no Joel. Tem mais, né? Vai, tem mais. Aproveita, claro. Não, vai. Tem? Obrigado, Joel. Quantas horas você dorme por dia? Cinco horas e meia, porque eu acordo cedo, faço exercício físico, medito, tomo banho de contraste, leio, vou para o trabalho, leio à noite, leio de dia, leio na hora do almoço. 5 horas e meia eu acordo recuperado. O meu sono ele é reparador. Eu consegui organizar o meu corpo para dormir 5 horas e meia e eu acordo super bem. Você fala do ambiente que nós temos que ficar. Você fez uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Como que eu faço para ficar perto de você? Conversa primeiro com o Fabiano. A esposa dele está aqui, cara. Obrigado. Legal. Gente, vocês gostaram? Foi legal? Foi bom, né? Obrigado mesmo. Obrigado. Já vou te responder. É que eu penso assim, cara, a gente sai de casa, a gente sai de longe, eu falo, eu tenho que botar energia na minha fala, eu tenho que botar verdade na minha fala, eu tenho que falar coisas que eu vivo, que eu faço, porque, quarta-feira, 9 horas, você tem que levar para casa uma mensagem bacana, assim. Como é que você faz para ficar perto de mim? Que você tem algo a compartilhar comigo, que eu valorizo, que eu preciso, e que vai melhorar a minha vida. Como podemos fazer isso? Começando agora. A sua pergunta ela foi muito sincera. O que é isso? Ale, deixa Vai. só uma rapidinho. Meu telefone, se vocês quiserem. Nem precisa, não fala alto. Só uma pergunta. Se eu tirar uma foto com você, eu recebo o combo das outras fotos? Eu combino assim, aí tiro o seu rosto, boto o meu com o Neymar, os caras assim. É que assim, eu sou o dono do buffet. Tô precisando dar uma levantadinha nas pernas, entendeu? Então assim, a Ale sabe, a Ale vai tratar esse. Mas parabéns, show de bola. Na verdade, eu queria te agradecer por vir. Pra mim, que sou dono aqui, é um orgulho receber um cara tão bacana. E quando precisar, dá as ordens. E tem uma aguinha fresca que você precisa tomar água, já vai vir uma aguinha fresquinha pra você, tá bom? Obrigado, viu? Olha, pegou os últimos. Se eu não falo, sou eu, né? Não, só queria agradecer você, claro, né? Foi fantástico. Eu nado também, eu sou atleta de alta performance, sou de baixíssima depois dos 80. Até com vergonha, mas eu nado, acho que depois de 10 anos, enfim. E eu quero aproveitar e agradecer ao Hélio, né? Que pegou no meu pé e falou assim: você não vai? Eu vou. E vim e estou assim, eu sou eternamente grata ao Hélio e a você, porque você é demais. Obrigada. Mais uma só para encerrar? Quem é a Neide? Já gravou 1h24. Enquanto você está realizando o trabalho com as crianças, o que você sente? Meu pai foi muito pobre, minha mãe também, eu não. Eu costumo dizer que eu fui criado com azeite galo e palmito. E eu tô numa área muito vulnerável. Gente, o Instituto está lá na Praia Grande.
E tem um bairro lá chamado Jardim Glória. O bairro é muito pobre. E os menininhos são incríveis, cheios de problemas, cheios de dificuldade. E um dia eu acordei e me perguntei: o que eu sei sobre pobreza? Eu cheguei à conclusão: eu não sabia nada. Falei: eu fui criado no colégio particular, meu pai me deu as condições. Então eu pedi para minha assistente social, para um professor e para o estagiário me levar na comunidade. Eu fiquei 4 horas na comunidade em silêncio. Eu vi as coisas mais difíceis que eu acho que eu vi na minha vida. Eu vi crianças sujas, eu vi gente traficando drogas, eu vi esgoto, eu vi sujeira, porque as crianças vão até o instituto, mas eu fui até a comunidade. E ali eu entendi uma coisa. Quando uma criança chega com dor de cabeça, eu acho que ela está fazendo, eu achava que ela estava fazendo onda, mas talvez ela não tinha tomado o café da manhã. Ela está com fome. Quando uma criança diz que está com dor de cabeça e eu dou comida para ela e a dor de cabeça continua, ela não está fazendo onda, talvez ela tenha miopia e ninguém sabe. Quando uma criança não escuta, ela não entende, talvez ela tem incapacidade auditiva e ela não sabe. Quando uma criança não entende o que a professora está falando, talvez ela não enxerga bem, ela isola e a criança não sabe. Tem um monte de coisa. E eu falei: bom, o meu trabalho é servir. Ponto. O meu trabalho é servir. Servir. Sempre servir. E aí, respondendo a sua pergunta, o que acontece com uma pessoa quando ela está disposta a servir? Ela se transforma numa coisa maravilhosa. O meu trabalho me transformou numa pessoa mais calma, mais justa, mais sentimental, com mais compaixão, com muita empatia, muita, não julgo, respeito a história, sou um educador. E olha que sorte a minha, e eu ainda recebo para me desenvolver. O meu trabalho me desenvolve e eu ainda ganho por isso. Então o que o meu trabalho fez comigo? Ele me transformou numa pessoa melhor. E muito do que vocês estão vendo aqui é por causa do meu trabalho. Então é um pedacinho do Instituto Neymar que está aqui também. Essa é a minha história. Hoje eu consigo explicar assim, mas eu precisei passar por isso. O Brasil tem jeito? Tem. Eu acredito na educação, eu acredito nessas ações, eu acredito na educação livre, que é isso aqui, movimentos livres, mas eu acredito numa única coisa chamada autorresponsabilidade. Quando a gente tira a responsabilidade do outro e coloca em nós, tipo, em que nível, Joel? No nível assim, ó. Olha o nível que eu vou. A responsabilidade de uma criança ser alfabetizada da escola, eu não acho. A responsabilidade é de cada pessoa. Se você encontrar uma menina que não sabe ler, não sabe escrever, você não conhecia ela. Então você não sabia que ela não sabia ler nem escrever. Agora você sabe. E você faz o que com isso? Leva para a escola? Não. Vai lá e diga alguma coisa para ela que melhore a leitura e a escrita dela. Educação e autorresponsabilidade. Eu acredito que o Brasil tem jeito, sim. Porque se eu não acreditar, eu vou ficar... Opa, não. É isso mesmo. Obrigado. Mas eu acreditei sim. Gente, isso aqui é meu Instagram, isso aqui é meu Facebook. Se vocês quiserem falar comigo no meu WhatsApp, com o maior prazer e honra, eu vou falar com vocês.